के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। Essa gratuidade, ela é apenas parcial, ela não é total. Por exemplo, digamos que ele tenha trabalhado numa empresa que ele entenda que ele faça jus ao adicional de insalubridade, né? Mas o empregador, até muitas vezes amparado com algum tipo de laudo pericial, diz: não, essa atividade não é insalubre, então eu não pago a insalubridade. Mas o trabalhador não está assim conformado com isso, porque ele entende que ele tem esse direito, ou porque era muito calor, ou porque havia... Olá, bom dia. Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TV RSU. Hoje, nesta sexta-feira, uma sexta-feira bonita, promete ser quente. E também quente é a nossa conversa, hoje o nosso bate-papo aqui. Hoje o nosso convidado, como combinado com você, é o advogado Fábio Colonetti, advogado trabalhista e previdenciário. Bom dia, Fábio. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Fábio, estamos entrando, parece que nós estamos entrando num redemoinho sem precedente. Parece que as coisas não estão nada boas, principalmente no mundo do trabalho e do trabalhador. Como é que você faz a avaliação dos primeiros 6 meses da reforma trabalhista? Então, a reforma trabalhista, Beto, como você falou, está completando quase 6 meses. E o dia a dia do trabalhador na justiça do trabalho do advogado ainda é muito duvidoso. Muito duvidoso. O que nós estamos percebendo, e estamos assim com certo receio, é justamente na questão do acesso do trabalhador a essa justiça. Porque antes da reforma, Beto, o trabalhador, de uma regra geral, ele tinha algo chamado de gratuidade da justiça. Ele poderia ir pleitear aquilo que ele achava que ele tinha direito, ou que ele entendia que ele tinha direito, ou que era incontroverso que ele tinha direito, que ele não estaria sujeito a nenhum tipo de pagamento para buscar esse direito, né? Com a reforma trabalhista, algumas coisas mudaram nesse sentido, né? A gente fala reforma, mas na verdade não foi uma reforma, foi uma deformação na legislação trabalhista. Então, a partir de agora, todo trabalhador que ganhar até 40% do teto da Previdência, que daria mais ou menos em torno aí de 2.200, 2.300 hoje, ele tem direito a essa gratuidade. Então, ele não tem que pagar custas processuais para entrar com o processo. No entanto, muito ruído, ou porque ele mexia no dia a dia com graxa, com óleo, enfim, com muita poeira suspensa do ar, e ele vai até um advogado e entra com um pedido que ele não tem uma certeza, mas ele tem uma grande possibilidade de poder ter esse direito garantido pela justiça. No entanto, lá durante o processo, é feita uma perícia judicial, que geralmente é feita por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico do trabalho, e se constata que de fato ele não tinha esse direito. Correto? Mesmo ele recebendo menos do que 40% do teto da Previdência, mesmo o juiz garantindo a ele a gratuidade da justiça, mesmo assim ele vai ter que pagar a perícia, porque ele perdeu a perícia. Então é uma coisa muito estranha, ou seja, você tem direito à gratuidade, mas tem que pagar. Só para você ver por que nós advogados trabalhistas, desse Brasil imenso todo, falamos que a reforma trabalhista não é uma reforma, é uma deformação da legislação. Porque eles acabaram complicando institutos jurídicos que eram totalmente cristalinos e claros. Ora, se eu ganho
até 40% do teto da Previdência, eu tenho direito à gratuidade judiciária. Então eu não vou pagar nada durante o processo, porque a lei me garante isso. O Estado vai ter que garantir o meu direito de ação, que é um dos pilares da própria cidadania, que é você postular judicialmente aquilo que você entende que você tem direito, mesmo que você não tenha certeza, óbvio, mas você tem esse direito de postular. No entanto, se criou um instituto jurídico totalmente anômalo e defeituoso. Por quê? Porque você tem direito a essa gratuidade, mas ao mesmo tempo você tem que pagar. Uma outra coisa que aconteceu, Beto, a questão dos honorários de sucumbência. O que é honorário de sucumbência, Beto? Se eu entro com ação judicial e por algum motivo eu perco, eu tenho que pagar 1% para o advogado da parte contrária. É como se fosse uma pena processual beneficiando o advogado da parte contrária porque ele foi vitorioso, né? É uma forma de remuneração dos advogados. No direito civil, né, nas ações civis que não envolvam o direito do trabalho, isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa natural já desde o início dos tempos, digamos assim. No direito do trabalho, isso não existia desta forma. Existia o direito aos honorários para o advogado que era credenciado pelo sindicato. Então, se ele entrasse com ação sendo credenciado pelo sindicato, ele teria direito aos honorários de sucumbência, que a gente chama, que a outra parte teria que pagar para ele porque ele foi vitorioso. Bom, com a reforma trabalhista, se trouxe lá do direito civil, que é um direito totalmente diferente do direito do trabalho, se trouxe a mesma regra. Então, o trabalhador, mesmo que ele seja garantido pela gratuidade judiciária, se ele perder a ação, ele vai ser obrigado a pagar os honorários para o advogado da empresa. É como a lei dizendo assim, bota, mas pode te ferrar. Exatamente, Beto. Exatamente. Numa linguagem bem popular é isso. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a reforma trabalhista ela existiu com uma finalidade apenas, de diminuir, de prejudicar o direito de ação do trabalhador. Né? Ela impõe limites e impõe penas, né? Como se todo trabalhador que estivesse postulando na justiça estivesse postulando algo que não é devido. A maioria das ações trabalhistas, Beto, que chega, por exemplo, vou falar da minha experiência, no meu escritório, a maioria delas é para cobrar o quê? Saldo de salário que não foi pago e rescisão contratual que não foi paga. Ou fundo de garantia que não foi depositado. A maioria. Então, direitos básicos que não são respeitados. Direitos que já existem no nosso ordenamento jurídico desde o início dos tempos. Né? O fundo de garantia que é mais recente, é de 66, se não me engano, para cá. Né? Desde que foi criada a CLT. Então, direitos básicos. Saldo de salário. Quer dizer, o trabalhador trabalhou durante um mês, não recebeu o seu salário. Ele tem que ir para a justiça. Agora, digamos, Beto, olha só que absurdo. Digamos que ele vai reclamar o saldo de salário e por algum motivo ele assinou um recibo na empresa que ele recebeu esse salário. Aí a justiça diz que ele não tem direito. Além de não ter o direito, ele vai ter que pagar honorários para a parte contrária. Então ele pode entrar com ação e sair com uma dívida. Né? Então o objetivo da reforma trabalhista é muito claro para nós, Beto. Foi para diminuir o número de demandas. Esse é o objetivo. Como se todo trabalhador que tem ou que pensa que tem um direito buscasse esse direito. Não é bem assim, de cada 10 um busca. De cada 10 um busca. Até porque agora o trabalhador fica amedrontado, né, de fazer qualquer tentativa judicialmente para ter algum ganho, para ter o que é de seu direito, prefere, nesse sentido, fazer uma negociação que vai ter muito mais prejuízo ainda. Ou ele vai negociar, e aí vai aceitar qualquer coisa, ou ele vai correr o risco de entrar com uma ação trabalhista e ainda ficar com uma dívida. Né? Agora, como é que funciona esse pagamento, né? Esse pagamento vai ser descontado do crédito que ele tiver para receber. Então, digamos que ele tenha lá 500 horas extras para receber, que não foram pagas durante o contrato, e ele tem, assim, uma certeza de que ele tem esse direito para buscar. E ele reclame também a insalubridade.
Mas digamos que no processo a insalubridade ele perdeu. Então o juiz vai condená-lo, apesar de ele ter direito à justiça gratuita, o juiz vai condená-lo a pagar 1.200 da perícia, que é mais ou menos o valor, de 800 a 1.200, dependendo do juiz. Esse valor vai descontar do crédito dele lá da hora extra que ele tem para receber. Então digamos que ele conseguiu provar que ele tinha direito às 500 horas extras e vai receber 5 mil reais. Um exemplo. Vai ter que abater esse 1.000, ou 1.200, ou 800 desses 5 mil que ele tem para receber. Agora, se ele perder a ação toda, ele vai ficar com uma dívida, que ele vai ter que se virar para poder pagar. Então, Beto, o que aconteceu? Eles trouxeram, lá do direito civil, e trouxeram para o direito do trabalho esse princípio da sucumbência, dos honorários, e também criaram uma verdadeira anomalia jurídica, de uma gratuidade judiciária que ela é parcial, apenas parcial, né? Mas tudo isso, Beto, na verdade, são os ventos do liberalismo soprando, não é? Ou seja, de querer passar para as pessoas que a relação de trabalho, a relação de emprego, ela é uma relação igual às relações aos contratos de direito civil. Estamos retroagindo. Correto. Estamos retroagindo. Porque, por exemplo, assim, num contrato de direito civil, numa compra e venda de um terreno, vamos falar aqui para as pessoas entenderem melhor. As partes estão numa situação de igualdade. Certo? Um quer vender, o outro quer comprar. Se acontecer algum litígio entre eles, que eles tenham que ir para a justiça, né? E se eles não tiverem direito a essa gratuidade da justiça, na justiça comum, que lá também existe, mas com outras regras, se uma parte perdeu, obviamente vai ter que pagar para a outra os honorários de sucumbência ou as despesas processuais. Por quê? Porque se entende que existe lá, nos contratos de direito civil e nas relações de direito civil, se entende que existe uma igualdade. No direito do trabalho, não. Um dos princípios do direito do trabalho é essa proteção mínima, pelo menos, que existe para o trabalhador. Então, o trabalhador e o empregador nunca estão em condição de igualdade. Por que não estão? Beto, eu sou empregador. Lá no meu escritório eu tenho funcionários empregados. Lá no meu escritório, quem determina, quem dirige as ações sou eu. A minha condição de trabalho e financeira é diferente dos meus empregados. Então, na minha relação de trabalho com eles, na relação de emprego, que eu sou empregador e eles são os funcionários, não existe uma igualdade. Existe sim, eu que sou dono de uma atividade, forneço as vagas de emprego, as pessoas vêm trabalhar de acordo com as regras que eu estabeleço. As regras não são estabelecidas pelos empregados. Eles aderem, claro que eles colaboram, eles sugerem, mas eles aderem o que a estrutura que está montada e que foi montada pelo empregador, fornece a eles. Então não existe. O empregado ele está no vértice mais fraco, a gente chama, de uma relação de trabalho. Então, quando você vai discutir alguma coisa que seja inerente ao direito do trabalho, isso tem que estar na essência dessa discussão. E o que se fez foi acabar praticamente com isso. Você coloca na justiça o empregado e o empregador no mesmo patamar. Que situação difícil para situação complicada. Complicada. Doutor Fábio, o que nesse momento, em relação a essa situação que se encontra, qual conselho que você dá para o trabalhador nesse momento? Olha, Beto, nós temos uma ação lá no Supremo Tribunal Federal que está questionando essas coisas, né? Está questionando a inconstitucionalidade dessa gratuidade parcial e também dessa situação dos honorários de sucumbência que o trabalhador deve pagar. Então, só que era para ter sido julgado ontem e acabou saindo da pauta, mas eu penso que isso deve ir para a pauta, né? Então, nós vamos ter que verificar o que o Supremo Tribunal Federal vai falar a respeito disso. Porque na nossa avaliação, na avaliação de diversos juristas pelo Brasil, a própria Anamatra, né, que é a Associação dos Juízes do Direito do Trabalho, entendem que essas regras são amplamente inconstitucionais. Amplamente constitucionais. Então nós vamos verificar o que vai acontecer. Né, se o Supremo Tribunal Federal vai se pronunciar nesse sentido, aí eu penso que a coisa fica mais ou menos, pelo menos nessa parte específica, com relação ao direito de ação, fica mais ou menos como era antes. Agora, o trabalhador agora, diante dessa realidade, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que fazer o seguinte, né, no que diz respeito à postulação de algum direito na justiça. Ele vai ter que ser mais cauteloso, não tem outro jeito. Ele vai ter que
pedir, chegar até o advogado e pedir para o advogado solicitar aquilo que de fato ele tenha sido lesado. Um direito que ele tem dúvida, ele vai ter que examinar com muita calma isso. E vai ter que saber que, se por um acaso ele perder na justiça, uma perícia judicial, seja de insalubridade, periculosidade, ou até uma ação questionando, né, um acidente de trabalho, onde são feitas perícias médicas para verificar se o trabalhador teve alguma lesão ou não. Nessas situações específicas, ele vai ter que examinar, junto com o seu advogado, com muito cuidado, se vale ou não fazer essa postulação. Correto? E era esse o objetivo da reforma trabalhista, Beto. O objetivo era inibir, né? Como se todo trabalhador, Beto, que saísse do seu emprego, postulasse alguma coisa. As estatísticas, apesar da Justiça do Trabalho, até o ano passado, antes da reforma, ter uma demanda muito grande de ações, mas as estatísticas dizem que de cada 10, um postula. Então, o que acontece? O que acontece, Beto? O Estado não dá estrutura suficiente com relação ao direito de ação. É essa a ideia, né? O Estado não dá a estrutura suficiente. E aí, a demanda, mesmo sendo poucas pessoas que procuram, a demanda fica um pouco alta. Se vende a ideia que a Justiça do Trabalho dá muita despesa, dá muito gasto, né? E aí se cria uma lei para inibir que o trabalhador vá até a justiça postular aquilo que ele entende que ele tem direito, a que ele foi lesado numa relação de emprego, né? Então, você, ao invés de ir na essência do problema e resolver, que é dar uma estrutura melhor, né? Investir na justiça, não é? Você acaba tentando resolver por outros meios, né? Inibindo o direito de ação, inibindo esse direito de você peticionar aos órgãos públicos, que é um direito muito ligado à cidadania, que foi muito, mas muito enaltecido pela nossa Constituição de 88. Doutor Fábio, quer dizer, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem outro jeito, né? Porque agora, além das questões trabalhistas, dos direitos que estão sendo restringidos de uma forma brutal, né? E, inclusive, inibindo também o direito da busca na parte jurídica de um profissional, de um advogado, para poder defendê-los, porque os próprios advogados ficam com as mãos atadas também, sim, sem ter muito o que fazer, né, doutor? Porque existe uma lei estabelecida, né, a qual nós, população, votamos, acreditamos, fomos para a rua, pedimos para que mudasse de governo e a situação está num ponto de caos total. Além disso, o trabalhador, cada dia que passa, só no mês de março para abril, foi mais de 1 milhão de trabalhadores sem emprego, né, doutor? Pois é, né? Então aí a situação começa a ficar difícil, né? Vender o urubu por meu loiro. Vender o urubu por meu loiro. Nessas horas é que eu me pergunto, né? Cadê aquele povo de verde e amarelo? Verdade. Onde estão, né? Onde estão? Onde estão as panelas? No momento não? Pois bem, doutor Fábio, as pessoas elas precisam ter um alicerce, elas precisam acreditar em alguém, principalmente o trabalhador, porque agora muitos trabalhadores estão sendo dispensados e muitos, por causa até das restrições, estão procurando fazer os acertos, né? Mas isso tem que olhar bem que tipo de acerto que faz, que tipo de papel assina, que tipo de documento, assina. Porque daqui a pouco, com a pressão popular, inclusive da Associação dos Advogados do Brasil, da OAB, pode essas leis mudar, mas se as pessoas assinarem o documento, fica mais complicado, né? Fica bem difícil. Isso é uma orientação que se dá, né, muito básica, né, desde antes da reforma, né? Porque, de regra, o trabalhador, ele tem uma dificuldade, né? Uma dificuldade, porque o contrato de trabalho, quem forma toda a estrutura dele é o empregador. Né? Então, é importante que o trabalhador esteja atento naquilo que, na hora de uma negociação dessa, ele vai assinar. Isso é uma coisa básica até nos contratos de direito civil também, né? Sim. Nós precisamos estar sempre atentos quando a gente faz alguma negociação ou algum contrato, né? Sempre é importante estar atento. Doutor Fábio, uma pergunta aí que é importante, mas a justiça do trabalhador
na verdade, fica muito defeituosa agora, né? Como se colocar diante dessa situação, doutor? Assim, Beto, a justiça, o juiz, ele julga de acordo com a lei. Certo. Ele não pode julgar fora da lei. Ele aplica a lei, né? O poder judiciário, ele existe para aplicação da lei. A lei está aí. A lei está aí, aprovada recentemente. Não é? Não temos nem um ano ainda, estamos completando 6 meses. 6 meses. E o que a gente percebe já no dia a dia, é que os juízes estão embarcando na lei. Estão embarcando na lei e vão aplicar a lei. Um ou outro que tem assim um espírito mais alternativo, né? Ou que de repente pela sua própria vivência de vida passou alguma dificuldade, já foi trabalhador, né? Que isso é muito importante, sabe, Beto? A gente quando julga alguma coisa, né, na vida, e também no caso dos juízes, quando a gente já passou por situações semelhantes àquelas pelas quais eu estou julgando, a gente tem uma outra visão da coisa, né? Então a gente sente que, de uma regra geral, os juízes vão aplicar a lei. Mas existem, inclusive a própria ANAMATRA, né, que é a entidade que representa os juízes do trabalho, ela se posicionou contra praticamente toda a reforma. Se posicionou praticamente contra toda a reforma por entender que viola princípios constitucionais, inclusive internacionais, tratados internacionais, né, que o Brasil acabou ratificando. Então é isso aí, Beto. Assim, é tudo muito recente, mas no momento é um momento de cautela. É isso que eu posso dizer, é um momento de cautela para a gente ver o que vai acontecer com a própria jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, daqui a 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos. Porque existem situações que levam um tempo até se consolidarem, né? Doutor Fábio, hoje também quem fica com as mãos atadas, que foi uma conquista do trabalhador e hoje começa a ter uma dificuldade muito grande, também são os sindicatos, né? Também. Os sindicatos acabam ficando sem muita atuação, até porque também os sindicatos têm os seus próprios advogados que defendem os trabalhadores. Nessa situação passa a perder inclusive a sua credibilidade, né? Porque entra em ações que nesse momento são difíceis de... A reforma ela retira inclusive uma parte do custeio, né, dos sindicatos. Dos sindicatos. Né? Exatamente, que é a contribuição sindical, né? Isso, ela retira uma parte justamente com o objetivo de também enfraquecer. Agora, a credibilidade do sindicato, ela se dá de acordo com a atuação do sindicato também. Nós temos ótimos sindicatos, mas também temos aqueles que existem apenas formalmente, né? Então, eu acho que vai ser desafiador para os dirigentes sindicais esse momento, já está sendo. E como é que se dá a volta por cima, né? Se dá a volta por cima com um trabalho e com uma boa atuação sindical, no sentido de fato, representar bem o trabalhador, buscar fazer negociações coletivas que beneficiem o trabalhador de algum jeito, não é? Não colocar em convenção coletiva cláusulas que restringem direitos, o que muitas vezes a gente acaba vendo acontecer. Não ficar fazendo ação coletiva a todo instante, como a gente assim acaba percebendo no dia a dia, né? Muitos sindicatos fazem ação coletiva de tudo e isso acaba restringindo muito o direito também do trabalhador e depois postular individualmente. E acima de tudo, o dirigente sindical tem que buscar se qualificar. O momento pede isso. O momento pede isso, pede qualificação para ele poder ter poder de convencimento frente aos trabalhadores, para que o trabalhador possa ver no dirigente sindical alguma credibilidade. Tá? Porque, como eu falei para você, existem os bons sindicatos, mas existem aqueles também onde tem dirigentes sindicais que praticamente atuam há 10, 15, 18 anos no sindicato, como presidente, por exemplo, não dando espaço para que outras pessoas atuem. Então, o movimento sindical tem que fazer uma autocrítica também. Tem que fazer uma autocrítica no sentido de mudar algumas coisas, de oxigenar, de buscar se qualificar, de ter mais argumento, sabe? Para poder enfrentar esse momento.
Porque tem muitos sindicatos com a situação que está acontecendo, estão de mãos e braços cruzados ainda, né? Não estão se movimentando, não estão chamando os trabalhadores para debater, para discutir o assunto, né? Não estão, por exemplo, com grandes profissionais que tem na área jurídica, os sindicatos não estão chamando esses profissionais para debater junto com os trabalhadores dentro da sua área trabalhista, para mostrar um caminho ou para alertar as pessoas, os trabalhadores, como atuar no momento. Então é muito difícil, de fato. Muitos sindicatos eles não estão conseguindo ou não estão tendo a vontade. Estão tendo dificuldade. Estão tendo dificuldade, né? Até pelo próprio sistema, né? Pelo próprio sistema, quer dizer, o trabalhador também ele acaba dentro, por exemplo, de uma economia com quase 13% de desemprego, o trabalhador ele acaba, digamos assim, aceitando tudo, né? E aí quando ele é chamado ou ele é convocado para alguma atividade sindical, tem aquela questão do temor, a questão do medo, ele já está cansado também porque ele trabalhou a semana inteira. Então o próprio sistema ele acaba dificultando essa atividade de busca pela cidadania, de busca pela participação. O próprio sistema, quando a gente tem um sistema mais equilibrado, em que os empregos estão, de uma certa forma, como nós tivemos, né? 2013, 2014, o Brasil estava numa situação de pleno emprego. Nós tínhamos nem 5% de desemprego. Né? Nós estávamos numa situação muito boa. Muito boa. Então, essas coisas facilitam. Agora, não sei se o movimento sindical, naquele momento, se aproveitou disso ou não. Eu penso que não. Eu acho que houve um comodismo também. E talvez esse tenha sido um erro. Um grande erro. Agora, não tenha dúvida que é de suma importância o movimento sindical e que, nesse novo momento, os seus dirigentes saibam que eles precisam cada vez mais investirem em si próprios para terem argumento para enfrentar isso. Porque nesse momento, sem argumento, você não enfrenta. Não se consegue, né? Não consegue convencer, você precisa ter argumento. Doutor Fábio, as pessoas que estão pensando em se aposentar agora, né? Porque nessa loucura toda parece que um dos refúgios, né, é a aposentadoria, a busca pela aposentadoria. É o momento certo de buscar a aposentadoria? Ô Beto, a questão da reforma da Previdência ficou assim, num vácuo, né? Porque o governo não conseguiu os votos, ainda mais no ano eleitoral, para poder aprovar aquela deforma da Previdência, né? Era mais uma deforma, né? Porque não atacava os problemas. Atacava o quê? Atacava os benefícios previdenciários, retirando direitos, mas na fonte de custeio, onde ele tem que ir buscar recurso, onde ele tem que melhorar, onde ele tem que cobrar aquilo que principalmente o sistema financeiro deve, que não é pouco, que é muito, né? E as grandes empresas devem, não tem reforma nenhuma, não teve ação nenhuma, né? Então, os militares, né, que são responsáveis por mais 40% do déficit público, são os militares, eles estão fora da reforma. Então é uma deforma, vai restringir o acesso de aposentadoria para os segurados do regime geral da Previdência, que recebem hoje, em média, de R$ 1.200 a R$ 1.500. É mais ou menos essa média de aposentadoria. Essa faixinha, né? Essa faixinha aí. Então são esses que vão ser atingidos. Que soma a maioria dos trabalhadores. Que é a maioria dos trabalhadores brasileiros. Então é mais uma deforma, é mais uma forma de você concentrar renda para o sistema financeiro e de você prejudicar o trabalhador. De prejudicar o cidadão. Porque quando a gente fala da reforma da Previdência, a gente está incluindo os trabalhadores, os profissionais autônomos, os micro e pequenos empresários, os MEIs, enfim, os empresários, médio empresários, grande, porque todos contribuem para a Previdência. Todos contribuem. Então a reforma da Previdência é uma coisa mais ampla. E essa reforma que foi proposta pelo Temer é uma reforma que ela torna a Previdência Pública algo ruim, difícil de ser alcançado, para quê? Para que as pessoas busquem as alternativas de aposentadoria privada nos bancos. Estimulados pela imprensa, pela grande mídia, principalmente a Rede Globo, que é financiada pelos bancos também. Então, por isso que você não viu nenhuma reportagem na Rede Globo ou na grande mídia falando a realidade da Previdência. Pelo contrário, defendia as reformas do governo. Por uma razão muito simples. Mais de 70% das propagandas que existem na televisão são financiadas pelo sistema financeiro, que é quem financia a grande mídia. E, obviamente, que a mídia vai falar a linguagem deles. Né? Então, nesse momento, ainda, assim, eu acho que a reforma esse ano não sai, mas, dependendo de quem ganhar a eleição, ela vai sair.
Ela vai sair. Vai sair. Se Meirelles ganhar, ela vai sair. Se Alckmin ganhar, ela vai sair. Né? Se Rodrigo Maia ganhar, ela vai sair. Então, todos os candidatos de centro-direita, os partidos são favoráveis à reforma trabalhista e se declararam assim. E já tem um compromisso nisso. E já tem um compromisso. Então, a população tem que saber. Se esse pessoal ganhar, a aposentadoria para o futuro vai ser muito complicado. Pois bem, nós estamos conversando com o Dr. Fábio Colonetti, que é advogado trabalhista e previdenciário, hoje aqui na TV Sul ao vivo. Lembrando a você, as pessoas não estão querendo fazer pergunta, por favor, se tiver alguma pergunta pode fazer, que nós passemos aqui para o Fábio. Tá bom, um abraço para todos vocês, muito obrigado pela sintonia. Fábio, claro, você vem aqui, falamos de políticas dos trabalhadores e também da Previdência Social, não podemos deixar de falar de política a nível nacional, até porque você tem participado muito dos movimentos comunitários, acompanhado bastante de perto e conversando com as pessoas, né? Discutindo com o trabalhador, de forma geral, com as pessoas, com o cidadão aqui da região, do estado, enfim. Como é que você está vendo todo esse imbróglio? Porque nós estamos numa eleição se aproximando. Nós temos no país a maior liderança política de trabalhadores, que representa os trabalhadores, preso, e a gente vê as riquezas do Brasil sendo escoadas para o capital internacional. Como é que você está vendo essa conjuntura, parece que maldita nesse momento? É isso aí que você falou mesmo. É isso aí que você falou. Por exemplo, né, vamos falar da situação do processo do Lula, né? Eu que sou advogado e busquei acompanhar assim de perto, li a sentença do Sérgio Moro, né? É um processo extremamente político, posso falar para você, ele não é jurídico. Você sabe qual foi a denúncia do Ministério Público Federal, bem certinho, em relação ao Lula? Vou contar para vocês. O Lula tinha lá, no edifício Solares, um apartamento, que era no 5º ou no 6º andar. E a alegação do Ministério Público Federal é que houve a troca pelo apartamento pela cobertura, e que o Lula tenha ganho de propina essa diferença, não é nem o apartamento inteiro, é a diferença. A diferença entre um apartamento e outro, mais a reforma. Essa é a alegação do Ministério Público. Não é assim que a imprensa fala. A imprensa fala que ele ganhou o triplex, que é um triplex bonito, de propina e tal, aquela coisa toda. Bom, o pessoal que invadiu, semana retrasada, se não me engano, lá, o pessoal do Sintético que invadiram, mostraram que não tem reforma nenhuma dentro. E nem elevador, né? Exatamente. Nem elevador. Então não se gastou 1 milhão ou 2 de reforma ali, como o Sérgio Moro fala na sentença. Mais de 73 testemunhas deporam a favor do Lula e disseram que ele era um pretenso comprador, mas que ele desistiu, ele não queria. Então, como de fato não comprou, como não negociou, não tem contrato e não utilizou. O apartamento nunca foi utilizado. E tiveram, se não me engano, 3 delatores que disseram que não, que de fato aquilo ali foi de propina e tal. Que eram delatores, que estavam dando depoimento por uma delação premiada para tentar reduzir a sua pena. Porque eram condenados. Porque seriam condenados. Porque seriam condenados. Aí, como o Sérgio Moro não tinha fundamento de prova para poder condenar, o que ele fez? Ele pegou trechos da imprensa da Folha de São Paulo para fundamentar a sentença dele. Então vejam, no direito penal, que é um direito penal brasileiro, que, como muitas coisas no Brasil se criaram, vieram da Europa, e é um direito que tinha muita relação com o direito italiano, e ele veio se desenvolvendo, existe um princípio que, na dúvida, você tem que absolver. Na dúvida. Né? Você só pode condenar alguém criminalmente e tirar dele o direito mais importante que o ser humano tem, que é o direito de ir e vir, que é o direito de liberdade, mediante prova robusta. Se você não tem prova robusta, você absolve. Por quê? Porque é muito triste você condenar alguém que não seja responsável por alguma coisa. Então, o princípio do direito penal brasileiro é este. Foi totalmente violado, sem nenhum tipo de prova que fosse robusta, e ainda, para justificar, colocou trechos da Folha de São Paulo na sentença. Meu Deus. Não é o Fábio que está dizendo isso. Todo e qualquer jurista de direito penal no Brasil, jurista, pessoas que entendem, que leem, que desenvolvem trabalhos, que escrevem livros, estão dizendo isso. Todos. Inclusive, saiu um livro com diversos juristas renomados pelo Brasil todo, que o título do livro é Uma Sentença Anunciada. Por que era anunciada? Porque o Sérgio Moro, que era juiz,
e que um juiz deve ter imparcialidade no julgamento de uma causa, quem tem que denunciar não é o Sérgio Moro, é o Ministério Público. O Ministério Público, Defesa e o juiz imparcial. Era o maior atacante. Era quem mais atacava. Não é? Tanto é que ele nunca se importou de sair fotos ou reportagens na imprensa onde tinha o Sérgio Moro de um lado e o Lula de outro. Nunca se importou com isso. Então você imagina, Beto, o que é para você, para o cidadão comum, numa situação que pode acontecer, que todos nós estamos sujeitos na vida, ser julgado por um juiz que é acusador. É uma situação muito delicada. Muito delicada. O que aconteceu com o Lula foi exatamente isso. Exatamente isso. Um processo acelerado, sem provas, com uma prisão no ano eleitoral, justamente para quê? Para tirar de circulação o maior líder político, talvez do mundo. Talvez do mundo. Por que eu digo do mundo? Porque qual é o político hoje no mundo que em qualquer pesquisa no seu país tem 40% dos votos? Então, Beto, o que está acontecendo em relação ao Lula é isso. Não é uma defesa, porque eu tenho uma visão política mais de esquerda. Não, não é isso. Eu não posso, assim, ó, tudo que eu já estudei na minha vida a respeito do direito, e tudo aquilo que eu já vivenciei, eu não posso ter outra opinião. Não me permite, os meus princípios não me permitem ter outra opinião a respeito disso. Porque se eu primo pela liberdade, se eu primo por um processo com um juiz imparcial, como é que eu posso concordar com a condenação do Lula? A não ser que eu tenha ódio, que eu tenha nojo, né? Que eu não goste de nordestino, não é? Que eu não goste de um nordestino que veio num pau de arara e se transformou presidente do Brasil. Tem gente que com toda a formação que tem não consegue administrar nem a própria casa. O cidadão veio lá num pau de arara do Nordeste, de uma região que se passava fome, veio para São Paulo, se tornou presidente e foi o presidente melhor que nós tivemos. Por que eu estou dizendo isso? Não é só a minha opinião. É só pesquisar em tudo quanto é estatística, inclusive de organizações do mundo afora. Do mundo afora. Que tratam o governo do Lula como o governo onde a economia do Brasil se expandiu. Nós chegamos a ser quase a quinta economia do mundo. Não é? Nós tivemos um momento de pleno emprego. Nós tivemos inflação controlada. Não é? Nós tivemos um aumento do consumo. Nós tivemos as pessoas que saíram daquela classe C, da classe D para a classe C ou classe B, ou seja, melhoraram de vida. Nós tivemos um aumento da classe média. Nós tivemos... Eu sou dos anos 90, Beto. Eu me formei nos anos 90, no governo do PSDB. Não havia financiamento estudantil. Não havia. Você conseguia chegar na universidade se você passasse numa universidade federal. E para passar, tu tinha que fazer cursinho para passar bom. E quem que podia pagar cursinho bom era rico. Correto? A criação do Enem e a criação do FIES revolucionou a educação no Brasil. Porque permitiu que a filha do faxineiro, a filha do pintor, pudesse, por um processo de seleção, chegar na universidade e depois ter esse valor de mensalidade financiado pelo Estado. Então a quantidade de pessoas que se formaram no terceiro grau aumentou. Foram 12 universidades federais criadas. 12. Mais de 400 universidades técnicas federais espalhadas pelo Brasil todo. Criciúma recebeu uma. Não é? Então, assim, por que eu vou fechar meus olhos diante de tudo isso e vou ter uma postura de ódio, de nojo? Por quê? Só se eu não tiver um compromisso com a verdade. E como eu não tenho nenhum problema em defender o Lula. Não tenho nenhum problema, sabe? Moro numa região que a maioria das pessoas condenam. Né? Até por não conhecerem conhecerem a verdade, por acreditarem nessa imprensa que é financiada pelos poderosos do mundo, tá? Do mundo. Tanto é que depois do impeachment da Dilma, o Temer assumiu, dentro de pouco tempo, concedeu uma isenção de mais de 25 bilhões para o Itaú. O pré-sal está sendo vendido a preço de banana e ainda com isenção de impostos, que em 10 anos dá mais de 1 trilhão. Mais de 1 trilhão. Dá mais de 1 trilhão. Então, como é que eu posso ter uma posição diferente a respeito disso? O que não dá para entender também... Quem? Giovanni Nazário, bom dia. Giovanni Nazário, lá de São Martinho. Isso mesmo, grande abraço. Bom dia, Giovanni. Sandra? Landa Bordion. Olha, gente, o que não dá para entender, por exemplo, um governo que dá isenção
para a empresa internacional vir no nosso Brasil, levar a nossa riqueza, em 10 anos dá quase 1 trilhão de isenção, e não, esse dinheiro poderia, essa isenção poderia ser revertido para os micro, pequeno, médio empresário, coisa que ele não fez. Eu não entendo como é que o micro, pequeno empresário tem gente aí defendendo o governo como esse. Não dá para entender. Mas é ódio, defesa, é falta de conhecimento. Exato, Beto. A defesa se dá justamente por questões ideológicas. Ela se dá por questões ideológicas. Existe uma parte da população que prefere ver o país sendo espedaçado, mas não quer ver o Lula presidente. Mesmo que o Lula tenha feito um bom governo, ou mesmo que a Dilma tenha feito um bom governo. Não interessa, a pessoa não se sente representada. Ele se quebra, mas não... Exato. Mas por quê? Porque ele abre mão do estudo, do conhecimento, para ficar com a sua visão dentro de um limite que é o limite da ideologia arraigada. Ele não se permite abrir para conhecer. Entendeu? Ele não aceita que uma pessoa sem estudo tenha chegado ao cargo de presidente e tenha feito o que fez. Ele não aceita. Ele não às admite, vezes, nem discutir. Né? Nem discutir. Às vezes por sentimentos que a pessoa tem dentro dela. Que são sentimentos que corrompem às vezes o ser humano. Entendeu? Então, a pessoa não aceita, não admite. Entendeu? Porque ela não se vê, ela se autoprojeta. Ela quer que alguém parecido com ela governe. Certo. Tu entendeu como é que é? É mais ou menos assim. E aqui no Sul nós temos muito isso. Né? Então ela abre mão do conhecimento, do estudar, de ter de fato um processo racional de busca por esse conhecimento. Ela abre mão disso por conta de uma crença limitante que ela tem. E isso acontece em diversas áreas da nossa vida e não é diferente na política. E acaba empobrecendo. Eu tenho andado no comércio local e tenho conversado com algumas pessoas que são proprietárias de lojas, de empresas. E mesmo o comércio estando todo parado, a coisa indo de água abaixo, pois eles não admitem, não admite que o problema não é do Lula, e que na verdade o Lula que fez, né? Na verdade o governo Lula que fez com que essas pessoas pudessem ter uma melhoria na vida, ter condições de manter ou de abrir a sua empresa. Exatamente. Né? Beto, e nós vamos agora para um ano eleitoral, né? Para um cenário eleitoral, e os políticos vão prometer saúde, educação e segurança. Quando, em seguida do impeachment da Dilma, foi aprovada a PEC 55. O que é PEC 55? É um projeto de emenda à Constituição, alterou-se a Constituição, aonde transformou despesa que em saúde, em educação, principalmente, em gasto, e limitou esse gasto. Limitou. Antes, saúde e educação era tido como investimento. Correto? E não havia um limite de gasto. Você poderia aumentar esse gasto com saúde e com educação para você poder melhorar isso. Agora você não vai poder mais ultrapassar esse limite. É a PEC do congelamento, que foi muito criticada, né, pelos partidos de oposição. Então, por exemplo, um prefeito ano que vem só vai poder gastar com educação exatamente o que ele gastou esse ano, corrigido pela inflação. Então, isso congela. Congela. Como é que você vai construir escola? Como é que você vai melhorar salário de professor? Como é que você vai contratar mais pessoal se você não vai poder gastar mais do que você gastou esse ano, corrigido pela inflação? E isso foi aprovado em seguida. Para quê? Para sobrar mais dinheiro para pagar juro para banco. Por quê? Porque o orçamento da União Federal, mais da metade, é comprometido com os bancos. E os bancos não são nossos, né? Não são nossos, são a maioria do capital internacional. Então, veja bem, a população tem que saber que todo prefeito, ou governador, ou vereador, que for para a televisão dizendo que vai buscar mais recursos para saúde e educação, ele está contando uma mentira parcial, porque não vai poder fazer isso, está congelado. Talvez ele esteja falando essa mentira e nem sabe que está mentindo. Nem sabe que está mentindo. Nem sabe, porque a PEC 55 ela foi aprovada em seguida do impeachment. Em seguida, acho que coisa de um mês depois do impeachment, a pedido do sistema financeiro, porque o sistema financeiro quer garantir que gastos com saúde e educação não cresçam para sobrar mais dinheiro para aquela fatia grande dos juros da dívida pública, né? Que foram criados
principalmente durante a ditadura militar, pela dívida externa, que depois foi comprada para se livrar dos credores internacionais. Você comprou, Fernando Henrique comprou uma parte, depois o Lula acabou comprando outra. Quando você comprou aquela dívida, ela se transformou em dívida interna pública. No governo do Lula, ele conseguiu reduzir para 30% do PIB essa dívida pública. 36% do PIB. Ele pegou com quase 70% do Fernando Henrique. E com o crescimento do consumo e da arrecadação, ele conseguiu pagar, amortizar uma boa parte e reduzir ela para 36% do PIB. Agora, ela já está novamente se aproximando dos 70% do PIB. Poxa vida. Depois de 2 anos do governo Temer. Tá? E uma das razões do impeachment era dito que tinha muito gasto, que tinha que enxugar, né? Tudo mentira. Porque não houve enxugamento, pelo contrário, ele aumentou a possibilidade de gasto, que ele aumentou a meta fiscal. Eu não lembro agora para quando, mas ele aumentou. O que é a meta fiscal? É o quanto que você pode gastar, e mesmo gastando está autorizado pelo Congresso Nacional. Então ele aumentou essa meta fiscal. E com a queda da arrecadação e com o desemprego, você já teve uma queda de arrecadação, por causa do desemprego, e essa dívida pública está crescendo. E está chegando a quase 70% do PIB. Então eu digo, e paro de afirmar, não deixe de afirmar que vender o urubu por meu loiro mesmo, para a população. E aí, né, Fábio, para os prefeitos, né, políticos, deputados, vereadores que estão aí na defesa desse projeto que está aí, vê bem, daqui a 2 anos tem eleição para prefeito. E aí, qual a justificativa os senhores vão dar para a população que não está vindo recurso? Qual a mentira vão contar? Será que não é hora de começar a se organizar e discutir política de verdade, política de melhoria para a sociedade, e não políticas partidárias ou de interesses de grupos aí que está acontecendo? Né? Porque a gente percebe, né, doutor Fábio, que parte dos nossos vereadores e prefeitos e deputados são muito ignorantes ainda. Então são de uma ignorância que não tem tamanho. Tudo bem que defender os partidos, defender os partidos, eu não aconselho a mudar de partido, nada disso, mas que defendam aí a verdade dentro do seu próprio partido. Porque o partidário, aquele que gosta de fato do seu partido e gosta da sociedade, é um representante público, ele começa a dizer não às suas lideranças partidárias, a cúpula partidária, para promover, e ao contrário, promover debates e não executar ou não defender coisas que não conhecem. Coisas que não conhecem. O que a gente está vendo é um Brasil afundando, as nossas riquezas sendo escoadas para outros países, a nossa economia entrando num redemoinho aí sem precedente, o trabalhador afundando, e micro, pequeno e médio empresário vão afundar também. Com todo orgulho, pode ter orgulho, vão afundar, vão quebrar, se não tomar providências e se não ir para a rua bater a panela, ao contrário. Vão financiar agora, se tem algum dinheirinho ainda, financiar o pessoal para ir para a rua para bater panela, ao contrário, para recuperar aquilo que foi perdido até agora, né, doutor Fábio? Porque senão a situação está ficando muito difícil. Doutor Fábio, tem alguém, Rari? Não. Doutor Fábio, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de deixar dito aí, por favor, fique à vontade. Beto, então, assim, com relação ao direito do trabalho, né, é importante que nesse momento a gente aguarde a definição do Supremo Tribunal Federal a respeito da gratuidade da justiça, né, para verificar se o Supremo vai fazer valer a Constituição ou não, né, para que as pessoas que sejam comprovadamente carentes não tenham que desembolsar, né, que isso é os só valores. Um item que está e tem toda aí numa conjuntura aí que é infinita. Apenas um item, mas digamos assim, é o item que mais tem trazido dor de cabeça. Dor de cabeça. Até porque mexe diretamente com o financeiro do trabalhador e daqueles mais pobres, porque aí são esses que vão ter dificuldade de pagar qualquer eventualidade. E no mais, é um momento assim, eu digo que o conhecimento liberta, né? Então que as pessoas possam buscar ter conhecimento, né? Se desfazer das suas crenças limitantes, né? E buscar ter conhecimento para poder entender o que está acontecendo. Porque, apesar de ser um momento desafiador, eu não gosto de falar difícil, eu gosto de falar desafiador, né? Fica um pouco mais leve. Apesar de ser desafiador, eu vejo, Beto, muitas pessoas se dando conta também. Se dando conta. É verdade, é verdade. Eu vejo pessoas também se dando conta, eu vejo pessoas refletindo melhor sobre o que está acontecendo, eu vejo pessoas buscando se organizar, né? Então a gente não pode também perder a esperança. Porque a esperança é uma coisa que nós temos que ter sempre,
né? Então, é isso também que eu estou vendo, sabe? E eu acho que a gente, dentro de pouco tempo, tudo está acontecendo também porque existe aí um movimento, me parece, no universo que está meio polarizado e as pessoas estão se mostrando também quem são. Verdade. Estão se mostrando também quem são, né? Então existem aqueles que são mais solidários, aqueles que são menos solidários, existem aqueles que avaliam as coisas dentro de uma profundidade, de uma reflexão, existem aqueles que têm respostas práticas e diretas, né? Que geralmente, assim, a gente vê assim, como é que é o eleitor do Bolsonaro, né? É muito semelhante a ele. Certo. Muito semelhante a ele. Se identificam, né? Se identificam, né? Se identificam, né? Com frases prontas, agressivas, mas por outro lado tem pessoas que estão buscando refletir, estão buscando com argumentação mostrar a verdade para as pessoas, que é aquilo que, por exemplo, eu estou buscando fazer. Eu respeito as opiniões contrárias, né? Mas eu tenho a minha opinião e eu fico muito à vontade em falar a minha opinião, né? Principalmente quando eu sou chamado, né? O que eu quero? Eu quero um Brasil mais justo, mais solidário e que principalmente as pessoas da base possam ter acesso aquilo que é necessário para se desenvolver materialmente e espiritualmente, em todos os sentidos, né? Então o recado que eu deixo é esse, assim, ao mesmo tempo que eu vejo práticas que estão fazendo nós voltarem ao início do século, né, a um certo colonialismo, principalmente o que está acontecendo com o nosso petróleo, por exemplo, que tu denunciou aqui, eu vejo pessoas também refletindo, se organizando, né, buscando trabalhar de forma conjunta, buscando ter conhecimento para poder argumentar melhor, pessoas com práticas de vida mais ligadas à ecologia, né? Pessoas que estão buscando viver em grupos mais solidárias. Tem todo um movimento também, né, contrário a tudo isso, que nós temos que ressaltar e focar nisso aí, porque também se nós ficar focando só no que os caras estão fazendo, nós temos que também ressaltar esse movimento ao contrário, né, anticíclico, que está acontecendo, que eu percebo nas pessoas também. As pessoas buscando se espiritualizar mais, serem mais sensíveis, mais bondosas. E essas pessoas têm que chegar um dia na política também, poxa vida. Entendeu? Então o recado que eu deixo é um recado de esperança. Sabe? Principalmente vendo muitas pessoas, eu percebo as pessoas próximas a mim, assim, muitos se dando conta do que está acontecendo, já mudando de ideia, mudando de opinião. Pouco tímida ainda, porque defendia uma causa exato, e de repente ter que mudar não é fácil. Exatamente, né? mas eu percebo isso. isso. A gente mudar de uma hora para outra de uma opinião, porque quando a gente percebe que está errado, não é fácil a gente assumir esse compromisso. Mas é importante assumir esse compromisso nesse momento, né, doutor Fábio? É importante assumir esse compromisso de ver onde é que a gente errou para procurar traçar novos caminhos. A verdade está onde, quando a gente entende que é verdade. Né? Porque também tiveram erros, né, nas alianças políticas que foram feitas. Você se aliou com um traidor e aconteceu o que aconteceu. Né? Então também tem que ter a reflexão. Tem que ter a reflexão a respeito dos erros que foram cometidos também. Né? Tudo isso é importante. Eu só quero dar um recadinho. Nós estamos criando aqui em Morro da Fumaça, a Frente Brasil Popular, o Congresso do Povo, que é promovido pela Frente Brasil Popular. Desde já, doutor, já quero convidar, nós estamos vendo a data aí, quero convidar para participar, para falar um pouquinho sobre o mundo do trabalho e a situação também para participar, porque aquilo que o Dr. Fábio falou é verdade. A gente percebe que no Brasil todo, e também aqui na nossa região, as pessoas começam a se dar contas, a conversa já está um pouco diferente, a conversa já mudou um pouco, né? Então as pessoas estão entendendo um pouco mais devido às informações que as pessoas estão tendo que antes não tinham. Só havia um meio de comunicação, alguns meios de comunicações jogando isso nos nossos ouvidos o dia todo, que não era fácil, né? Rádios, TVs, inclusive rádios aqui da região que a gente achava que estavam passando informação correta, mas não estavam, quando não estavam se exercendo da verdade, estavam à mercê também desse imperialismo que está acontecendo no Brasil, né? Mas agora, com as informações das mídias livres, comunitárias, igual a TV Sul e tem tantas outras por aí, as pessoas estão começando a entender um pouco mais, graças a pessoas igual o Dr. Fábio Colonetti, que está conversando com as pessoas, está na rua, está dentro do seu escritório, está nos movimentos, está fazendo as palestras, está aqui na TV Sul, alertando as pessoas, mostrando um outro lado daquilo que a gente viu até agora. E isso é muito importante, né, doutor Fábio? Quero te agradecer por ter vindo aqui novamente e certamente vamos esperar para você que venha mais vezes aqui no nosso canal. Quando
Der, eu estou à disposição. Então tá bom. Nossa agenda também, às vezes, é um pouquinho... Não, mas vamos fazer o seguinte. Quando tu não vieres aqui, nós vamos lá. Tá bom. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Então tá bom, gente. Muito obrigado pela sintonia. Tenham todos um bom final de semana. Essa entrevista também está lá no YouTube. Everaldo Alcides Rocha, isso mesmo. Everaldo Alcides Rocha, o melhor prestador da cidade. É? Melhor. De longe. Bem ao lado da Caixa Econômica Federal. O trailer do Chico Bento. Show de bola! Um ambiente tranquilo, bom, todos são convidados, né? E os nossos colaboradores, todos passando aí embaixo, um grande abraço, muito obrigado, bom final de semana. Nós agora estamos saindo aqui da live, tanto do Facebook como também do YouTube, mas estamos lá no nosso canal tvaisul.com.br. E essa entrevista já fica automaticamente gravada aqui na live, tá certo? Aqui no TV Aisul, aqui no TV Aisul Comunitária, tá certo? Grande abraço, muito obrigado, bom final de semana. A partir de agora são 72 horas de filmes, entrevistas, documentários no nosso canal tvaisul.com.br. Grande abraço, até segunda.